Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Liber Audiolivro. Eu sou a Giovana e hoje vou ler os capítulos 22 a 29 do clássico Dom Casmurro, de Machado de Assis. Vamos à leitura. Capítulo 22. Sensações alheias. Não alcancei mais nada e, para o fim, arrependi-me do pedido. Devia ter seguido o conselho de Capitu. Então, como eu quisesse ir para dentro, prima Justina reteve-me alguns minutos falando do calor e da próxima festa da Conceição, dos meus velhos oratórios e finalmente de Capitu. Não disse mal dela. Ao contrário, insinuou-me que podia vir a ser uma moça bonita. Eu, que já achava lindíssima, bradaria que era a mais bela criatura do mundo, se o receio me não fizesse discreto. Entretanto, como prima Justina se metesse a elogiar-lhe os modos, a gravidade, os costumes, o trabalhar para os seus, o amor que tinha minha mãe, tudo isto me acendeu a ponto de elogiá-la também. Quando não era com palavras, era com o gesto de aprovação que dava a cada uma das asserções da outra e certamente com a felicidade que devia iluminar minha cara. Não adverti que assim confirmava a denúncia de José Dias, ouvida por ela à tarde, na sala de visitas, se é que também ela não desconfiava já. Só pensei nisso na cama. Só então senti que os olhos de prima Justina, quando eu falava, pareciam apalpar-me, ouvir-me, cheirar-me, gostar-me, fazer o ofício de todos os sentidos. Ciúmes não podiam ser. Entre um pirralho da minha idade e uma viúva quarentona, não havia lugar para ciúmes. É certo que após algum tempo modificou os elogios a Capitu, e até lhe fez algumas críticas. Disse-me que era um pouco trêfega e olhava por baixo, mas ainda assim não creio que fossem ciúmes. Creio antes, sim, creio isto. Creio que prima Justina achou no espetáculo das sensações alheias uma ressurreição vaga das próprias. Também se goza por influição dos lábios que narram. Capítulo 23. Prazo dado. Preciso falar-lhe amanhã sem falta. Escolha o lugar e diga-me. Creio que José Dias achou desusado este meu falar. O tom não me saíra tão imperativo como eu receava, mas as palavras o eram, e o não interrogar, não pedir, não hesitar, como era próprio da criança e do meu estilo habitual, certamente lhe deu ideia de uma pessoa nova e de uma nova situação. Foi no corredor quando íamos para o chá. José Dias vinha andando cheio da leitura de Walter Scott que fizera a minha mãe e a prima Justina. Lia cantado e compassado. Os castelos e os parques saíam maiores da boca dele. Os lagos tinham mais água e a abóbada celeste contava alguns milhares mais de estrelas cintilantes. Nos diálogos alternava o som das vozes que eram levemente grossas ou finas, conforme o sexo dos interlocutores, e reproduziam com moderação a ternura e a cólera. Ao despedir-se de mim na varanda, disse-me ele: amanhã na rua. Tenho umas compras que fazer. Você pode ir comigo. Pedirei à mamãe. É dia de lição? A lição foi hoje. Perfeitamente. Não lhe pergunto o que é. Afirmo desde já que é matéria grave e pura. Sim, senhor. Até amanhã. Fez-se tudo o melhor possível. Houve só uma alteração. Minha mãe achou o dia quente e não consentiu que eu fosse a pé. Entramos no ônibus à porta de casa. Não importa, disse-me José Dias. Podemos apear-nos à porta do passeio público. Capítulo 24. De mãe e de servo. José Dias tratava-me com extremos de mãe e atenções de servo. A primeira coisa que conseguiu logo que comecei a andar fora foi dispensar-me o pajem. Fez-se pajem, ia comigo à rua. Cuidava dos meus arranjos em casa, dos meus livros, dos meus sapatos, da minha higiene e da minha prosódia. Aos 8 anos, os meus plurais careciam alguma vez da desinência exata. Ele a corrigia, meio sério para dar autoridade à lição, meio risonho para obter o perdão da emenda. Ajudava assim o mestre de primeiras letras. Mais tarde, quando o padre Cabral me ensinava latim, doutrina e história sagrada, ele assistia às lições, fazia reflexões eclesiásticas e, no fim, perguntava ao padre: não é verdade que o nosso jovem amigo caminha depressa?
Chamava-me um prodígio. Dizia minha mãe ter conhecido outrora meninos muito inteligentes, mas que eu excedia todos esses, sem contar que para minha idade possuía já certo número de qualidades morais sólidas. Eu, posto não avaliasse todo o valor deste outro elogio, gostava do elogio. Era um elogio. Capítulo 25. No passeio público. Entramos no passeio público. Algumas caras velhas, outras doentes ou só vadias, espalhavam-se melancolicamente no caminho que vai da porta ao terraço. Seguimos para o terraço. Andando para me dar ânimo, falei do jardim. Há muito tempo que não venho aqui, talvez 1 ano. Perdoe-me, atalhou ele. Não há 3 meses que esteve aqui com o nosso vizinho Pádua. Não se lembra? É verdade, mas foi tão de passagem. Ele pediu à sua mãe que o deixasse trazer consigo e ela, que é boa como a mãe de Deus, consentiu. Mas ouça-me, já que falamos nisto, não é bonito que você ande com o Pádua na rua. Mas eu andei algumas vezes. Quando era mais jovem, era criança, era natural, ele podia passar por criado. Mas você está ficando moço e ele vai tomando confiança. Dona Glória, afinal, não pode gostar disso. A gente Pádua não é de todo má. Capitu, apesar daqueles olhos que o diabo lhe deu, você já reparou nos olhos dela? São assim de cigana oblíqua e dissimulada. Pois apesar deles, poderia passar se não fosse a vaidade e a adulação. Oh, a adulação! Dona Fortunata merece estima, e ele não nego que seja honesto. Tem um bom emprego, possui a casa em que mora, mas honestidade e estima não bastam, e as outras qualidades perdem muito de valor com as más companhias em que ele anda. Pádua tem uma tendência para gente reles. Ele cheirando a homem chulo é com ele. Não digo isto por ódio, nem porque ele fale mal de mim e se ria, como se riu há dias, dos meus sapatos acalcanhados. Perdão, interrompi, suspendendo o passo. Nunca ouvi que falasse mal do senhor. Pelo contrário, um dia, não há muito tempo, disse ele a um sujeito em minha presença que o senhor era um homem de capacidade e sabia falar como um deputado nas câmaras. José Dias sorriu deliciosamente, mas fez um esforço grande e fechou outra vez o rosto. Depois replicou. Não lhe agradeço nada. Outros de melhor sangue me têm feito o favor de juízos altos, e nada disso impede que ele seja o que lhe digo. Tínhamos outra vez andado, subimos ao terraço e olhamos para o mar. Vejo que o senhor não quer senão o meu benefício, disse eu depois de alguns instantes. Pois que outra coisa, Bentinho? Neste caso, peço-lhe um favor. Um favor? Mande, ordene, que é? Mamãe. Durante algum tempo não pude dizer o resto, que era pouco e vinha de cor. José Dias tornou a perguntar o que era, sacudia-me com brandura, levantava-me o queixo e espetava os olhos em mim, ansioso também, como a prima Justina na véspera. Mamãe quê? Que é que tem mamãe? Mamãe quer que eu seja padre, mas eu não posso ser padre, disse finalmente. José Dias endireitou-se pasmado. Não posso, continuei eu, não menos pasmado que ele. Não tenho jeito, não gosto da vida de padre. Estou por tudo o que ela quiser. Mamãe sabe que eu faço tudo o que ela manda. Estou pronto a ser o que for do seu agrado, até cocheiro de ônibus. Padre não, não posso ser padre. A carreira é bonita, mas não é para mim. Todo esse discurso não me saiu assim de vez, enfiado naturalmente, peremptório, como pode parecer do texto, mas aos pedaços, mastigado, em voz um pouco surda e tímida. Não obstante, José Dias ouvira-o espantado. Não contava certamente com a resistência, por mais acanhada que fosse. Mas o que ainda mais o assombrou foi esta conclusão. Conto com o senhor para salvar-me. Os olhos do agregado escancararam-se, as sobrancelhas arquearam-se e o prazer que eu contava dar-lhe com a escolha da proteção não se mostrou em nenhum dos músculos. Toda a cara dele era pouca para estupefação. Realmente, a matéria do discurso revelara em mim uma alma nova. Eu próprio não me conhecia. Mas a palavra final é que trouxe um vigor único. José Dias ficou aturdido.
Quando os olhos tornaram as dimensões ordinárias, mas que posso eu fazer? Perguntou. Pode muito. O senhor sabe que em nossa casa todos o apreciam. Mamãe pede muita vez os seus conselhos, não é? Tio Cosme diz que o senhor é pessoa de talento. São bondades, retorquiu lisonjeado. São favores de pessoas dignas que merecem tudo. Aí está. Nunca ninguém me há de ouvir dizer nada de pessoas tais. Por quê? Porque são ilustres e virtuosas. Sua mãe é uma santa, seu tio é um cavalheiro perfeitíssimo. Tenho conhecido famílias distintas, nenhuma poderá vencer a sua em nobreza de sentimentos. O talento que seu tio acha em mim, confesso que o tenho, mas é só um, é o talento de saber o que é bom e digno de admiração e de apreço. Há de ter também o de proteger os amigos, como eu. Em que lhe posso valer, anjo do céu? Não hei de dissuadir sua mãe de um projeto que é, além de promessa, a ambição e o sonho de longos anos. Quando pudesse, é tarde. Ainda ontem fez-me o favor de dizer: José Dias, preciso meter Bentinho no seminário. Timidez não é tão ruim moeda como parece. Se eu fosse destemido, é provável que com a indignação que experimentei rompesse a chamar-lhe mentiroso, mas então seria preciso confessar-lhe que estivera à escuta, atrás da porta, e uma ação valia a outra. Contentei-me de responder que não era tarde. Não é tarde, ainda é tempo, se o senhor quiser. Se eu quiser? Mas que outra coisa quero eu, senão servi-lo? Que desejo, senão que seja feliz como merece? Pois ainda é tempo. Olhe, não é por vadiação. Estou pronto para tudo. Se ela quiser que eu estude leis, vou para São Paulo. Capítulo 26. As leis são belas. Pela cara de José Dias passou algo parecido com o reflexo de uma ideia que o alegrou extraordinariamente. Calou-se alguns instantes. Eu tinha os olhos nele, ele voltara os seus para o lado da barra. Como insistisse, é tarde, disse ele, mas para lhe provar que não há falta de vontade, irei falar à sua mãe. Não prometo vencer, mas lutar. Trabalharei com alma. Deveras não quer ser padre? As leis são belas, meu querido. Pode ir a São Paulo, a Pernambuco ou ainda mais longe. Há boas universidades por esse mundo fora. Vá para as leis, se tal é a sua vocação. Vou falar a Dona Glória, mas não conte só comigo. Fale também a seu tio. Hei de falar. Pegue-se também com Deus e a Virgem Santíssima, concluiu apontando para o céu. O céu estava meio enfarruscado. No ar, perto da praia, grandes pássaros negros faziam giros, avançando ou pairando, e desciam a roçar os pés na água e tornavam a erguer-se para descer novamente. Mas nem as sombras do céu, nem as danças fantásticas dos pássaros me desviavam o espírito do meu interlocutor. Depois de lhe responder que sim, emendei-me. Deus fará o que o senhor quiser. Não blasfeme. Deus é dono de tudo. Ele é, só por si, a terra e o céu, o passado, o presente e o futuro. Peça-lhe a sua felicidade, que eu não faço outra coisa. Uma vez que você não pode ser padre e prefere as leis são belas, sem desfazer na teologia, que é melhor que tudo, como a vida eclesiástica é a mais santa. Por que não há de ir estudar leis fora daqui? Melhor a ir logo para alguma universidade e, ao mesmo tempo que estuda, viaja. Podemos ir juntos. Veremos as terras estrangeiras, ouviremos inglês, francês, italiano, espanhol, russo e até sueco. Dona Glória provavelmente não poderá acompanhá-lo. Ainda que possa e vá, não quererá guiar os negócios, papéis, matrículas e cuidar de hospedarias e andar com você de um lado para outro. Oh, as leis são belíssimas. Está dito, pede à mamãe que me não meta no seminário? Pedir peço, mas pedir não é alcançar. Anjo do meu coração, se vontade de servir é poder de mandar, estamos aqui, estamos a bordo. Ah, você não imagina o que é a Europa. Oh, a Europa! Levantou a perna e fez uma pirueta. Uma das suas ambições era tornar a Europa. Falava dela muitas vezes, sem acabar de tentar minha mãe nem tio Cosme, por mais que louvasse os ares e as belezas. Não contava com esta possibilidade de ir comigo e lá ficar durante a eternidade dos meus estudos.
Estamos a bordo, Bentinho, estamos a bordo. Capítulo 27. Ao portão. No portão do passeio, um mendigo estendeu-nos a mão. José Dias passou adiante, mas eu pensei em Capitu e no seminário, tirei 2 vinténs do bolso e dei-os ao mendigo. Este beijou a moeda. Eu pedi-lhe que rogasse a Deus por mim, a fim de que eu pudesse satisfazer todos os meus desejos. Sim, meu devoto. Chamo-me Bento, acrescentei para esclarecê-lo. Capítulo 28. Na rua. José Dias ia tão contente que trocou o homem dos momentos graves, como era na rua, pelo homem dobradiço e inquieto. Mexia-se todo, falava de tudo, fazia-me parar a cada passo diante de um mostrador ou de um cartaz de teatro. Contava-me o enredo de algumas peças, recitava monólogos em verso. Fez os recados todos, pagou contas, recebeu aluguéis de casa. Para si comprou 1/20 de lotaria. Afinal, o homem teso rendeu o flexível e passou a falar pausado, com superlativos. Não vi que a mudança era natural. Temi que houvesse mudado a resolução assentada e entrei a tratá-lo com palavras e gestos carinhosos até entrarmos no ônibus. Capítulo 29. O Imperador. Em caminho, encontramos o imperador, que vinha da escola de medicina. O ônibus em que íamos parou, como todos os veículos. Os passageiros desceram a rua e tiraram o chapéu, até que o coche imperial passasse. Quando tornei ao meu lugar, trazia uma ideia fantástica, a ideia de ir ter com o imperador, contar-lhe tudo e pedir-lhe a intervenção. Não confiaria esta ideia a Capitu. Sua Majestade pedindo, mamãe cede, pensei comigo. Vi então o imperador escutando-me, refletindo e acabando por dizer que sim, que iria falar à minha mãe. Eu beijava-lhe a mão com lágrimas. E logo me achei em casa à espera, até que ouvi os batedores e o piquete de cavalaria. É o imperador, é o imperador. Toda a gente chegava às janelas para vê-lo passar, mas não passava. O coche parava à nossa porta, o imperador apeava-se e entrava. Grande alvoroço na vizinhança. O imperador entrou em casa de Dona Glória. Que será? Que não será? A nossa família saía a recebê-lo. Minha mãe era a primeira que lhe beijava a mão. Então o imperador, todo risonho, sem entrar na sala ou entrando, não me lembra bem, os sonhos são muitas vezes confusos. Pedi à minha mãe que me não fizesse padre, e ela, lisonjeada e obediente, prometia que não. A medicina, por que lhe não mandar ensinar medicina? Uma vez que é do agrado de Vossa Majestade, mande ensinar-lhe medicina. É uma bonita carreira e nós temos aqui bons professores. Nunca foi à nossa escola? É uma bela escola. Já temos médicos de primeira ordem que podem ombrear com os melhores de outras terras. A medicina é uma grande ciência. Basta só isto de dar a saúde aos outros, conhecer as moléstias, combatê-las, vencê-las. A senhora mesma há de ter visto milagres. Seu marido morreu, mas a doença era fatal e ele não tinha cuidado em si. É uma bonita carreira, mande-o para a nossa escola. Faça isso por mim, sim? Você quer, Bentinho? Mamãe querendo? Quero, meu filho, Sua Majestade manda. Então o imperador dava outra vez a mão a beijar e saía, acompanhado de todos nós, a rua cheia de gente, as janelas atopetadas, um silêncio de assombro. O imperador entrava no coche, inclinava-se e fazia um gesto de adeus, dizendo ainda: a medicina, a nossa escola. E o coche partia entre invejas e agradecimentos. Tudo isso vi e ouvi. Não, a imaginação de Ariosto não é mais fértil que a das crianças e dos namorados. Nem a visão do impossível precisa mais que de um recanto de ônibus. Consolei-me por instantes, digamos minutos, até destruir-se o plano e voltar-me para as caras sem sonhos dos meus companheiros. Espero que tenham gostado desta parte do clássico Dom Casmurro, de Machado de Assis. Obrigada por sua companhia. Até a próxima.